Pessoal, eu sou Thaís Campos e junto com Ricardo Caldeira nós vamos começar mais um episódio do Papo de Mercado. Aqui, a nossa missão é desvendar o mundo dos negócios, compartilhando histórias inspiradoras e estratégias de sucesso. Por isso, sejam bem-vindos a mais um episódio nessa jornada de aprendizado e crescimento do universo empresarial. Eu vou começar, como sempre, fazendo um pedido especial. Ativa o sininho, siga a gente aqui no YouTube e vamos espalhar essa mensagem. Hoje o episódio vai ser especial, mas eu quero também, antes de apresentar a convidada, falar dos nossos patrocinadores. Eu quero primeiro agradecer a Vila Celebrar, que faz com que a gente receba os nossos convidados da melhor forma. A gente só tem comida deliciosa, tem um mini hambúrguer que é fantástico. E eles servem para vários tipos de eventos, inclusive para levar para casa. Eu quero também falar da Pacto Digital, uma agência de publicidade que cuida de todo o nosso material. A BM Fone, uma empresa que vende todos os aparelhos celulares, os mais modernos, com preços acessíveis e todos os acessórios. E a Patrimonial Tecnologia, uma empresa de manutenção e segurança eletrônica no ramo condominial. Falando isso, eu já vou aproveitar e vou apresentar a nossa convidada. Ela é psicóloga, síndica profissional e é referência no ramo condominial. Então eu quero deixar claro que hoje eu estou em casa, hoje a gente vai falar de condomínio, hoje a gente vai contar uma história muito especial. Cristiane Romão, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui. Vamos nessa, Ricardo? Vamos nessa, boa noite para quem está nos vendo e ouvindo, como eu sempre falo. Agradecer também por ter aceito, né, o nosso convite. E aprender muito hoje com essa jornada que ela nos passou um pouco, né, da história dela nos bastidores. E eu tenho certeza que vai inspirar quem está do lado de lá. E que nem eu sempre falo, se uma pessoa for tocada pela sua história de vida aí, a gente tem certeza que vai ser muito proveitoso. Seja bem-vindo, boa noite. Estamos aqui para ouvir e a Thaís está super... Não sei por que a Thaís está tão feliz, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Nossa, que honra. Eu acompanho o trabalho de vocês, queria parabenizar. E realmente, cada etapa que a gente evolui, né, a gente vê como é importante a gente conseguir fazer as coisas da forma como a gente faz. E esse convite caiu para mim realmente com uma forma muito especial. Eu acompanho, né, as referências aí que vocês trazem e me sinto muito lisonjeada de estar aqui, também compartilhando um pouco dessa área. Hoje vai ser fantástico, porque hoje eu sei história, hoje eu sei um monte de coisa. Mas, Cris, a gente começa aí querendo saber um pouco da sua história, da sua vida profissional. Você é formada em psicologia, você atuou. Conta um pouquinho da sua vida profissional pra gente. Pois é, eu, na realidade... Eu sempre fui apaixonada por psicologia, era aquele tipo que desde criança eu conversava com as amigas, né, perguntando seus problemas, e aí me formei em psicologia, né, atuei em clínica e hospital, atuava muito na gestão humanizada nos hospitais, nas UTIs, só que eu tinha um problema de imunidade muito baixa, né, e realmente a área de UTI, que é onde eu atuava, não era a área que eu poderia atuar mais, ou eu atuava, ou eu realmente ficava com uma imunidade melhor. Então, assim, eu engravidei, né? Hoje, meu pequeno milagre tem 15 anos, mas na época eu optei ser mãe, né? Então, eu dei uma pausa mesmo na área, né? E fui vivenciar a delícia realmente de ser mãe, parei por 5 anos. E no primeiro ano, a gente se mudou para um condomínio. Eu não morava em condomínio, não sabia nem para que lado funcionava, né? E eu fui, na realidade, para a área condomínio e na assembleia só tinha um síndico que estava entregando e eu, né? Não tinha outra opção para poder conseguir ser eleito. Destino. Destino, eu acredito que sim. E por lá, na realidade, eu aprendi muita coisa. Há 15 anos atrás, Thaís, a gente não tinha a literatura que a gente tem hoje, a gente não tinha as lives que a gente tem hoje, a gente não tinha as referências para aprender que a gente tem hoje. E era uma dificuldade muito grande. Então, eu peguei um condomínio que estava com déficit financeiro muito alto, um condomínio que tinha uma rotatividade de funcionários também enorme. E aí eu venho transformando essa área, né? E o mercado entendeu que existia um diferencial ali, uma coisa que as pessoas não faziam. E aí eu fui convocada para começar a trabalhar profissionalmente. Eu nem sabia que o que eu fazia eu poderia ganhar com aquilo.
E eu fui trabalhar, na realidade, como gerente. Passei muitos anos atuando como gerente, né, no mercado. O que me deu uma bagagem muito grande, o que me deu uma expertise na área muito forte. E daí eu passei por empreendimentos grandes, né, em Salvador. E hoje eu atuo aí como síndica profissional, depois de muitas labutas e muitos processos aí. Cris, uma coisa que você falou, você foi numa assembleia de condomínio e aí só tinha o síndico que queria sair e você. Ali você percebeu que você estava com problema. É, Porque se problemão. ninguém tava, né? O negócio quando é bom, todo mundo quer. Mas ali você já viu, rapaz, não tinha pra onde correr, só tinha você. Como é que foi pra você, ó, com uma criança pequena, como é que foi você viver sendo, quer dizer, você foi descer o normal numa assembleia, virou síndica, e como foi atuar? Não tinha realmente todos os cursos que eu fiz na área de condomínio. Foi fora, a gente tinha que ir para São Paulo, lá tinha algo mais, né, preparado pra gente, aqui não tinha os cursos que a gente tem hoje, a tecnologia não estava da forma que tá, então não tinha esses cursos online. Como foi você aprender na prática? Porque você aprendeu vivenciando num condomínio cheio de problema, síndica profissional ou síndica moradora que não recebe, né? Normalmente você tem uma isenção. Conta essa experiência, síndica moradora. Eu vou te dizer, Thaís, é uma experiência que eu não quero repetir nunca mais na minha vida. Né? Eu, hoje, no condomínio que eu moro, eu não desço nem para a Assembleia para não correr o risco de fazer isso. E para mim foi muito sofrido. Minha família sofreu muito na época. Eu termino brincando, mas termina sendo uma fatalidade que eu deixei um casamento para trás. Por conta realmente dessa não habilidade em separar o pessoal do profissional, né? Porque eu, quando via, eu descia 8 horas da manhã para administração e subia 10 da noite. Quando eu via, eu não estava dando prioridade para coisas básicas do meu filho. Quando eu via, ele estava na administração comigo brincando e eu estava tratando, então eu estava tratando aquilo ali como um trabalho. E é 10 horas da noite uma pessoa tocando campainha da sua casa para perguntar coisas supérfluas e causava um estresse. Meu filho, quando via a campainha tocando, ele entrava em pânico. Porque ele sabia que cada hora que alguém estivesse tocando aquela campainha ia gerar um conflito. Então, eu realmente sempre falo que foi uma aprendizagem que eu não quero mais repetir, mas não porque não foi benéfico para mim, mas é porque naquela época eu fiz da forma errada. E eu sempre digo para os síndicos condôminos que eles precisam ter uma pessoa, uma consultora, eles precisam estar assistidos de bons profissionais, ele precisa estudar. Quer ser síndico, tudo bem, mas não cabe mais o desconhecimento que a gente tinha antes. Então, foi muito sofrido. Eu realmente labutei muito com o desconhecimento. E a gente vai tateando, né? Mas a gente sofre um bocado. Então, foram dias difíceis, com certeza. Você ficou quanto tempo como síndica moradora até profissionalizar isso, seja como gestora? Como foi essa... 6 anos. 6 anos síndica. E aí você 6 anos. fazia outra atividade ou não? Você estava só como No moradora? 5º ano, né, eu terminei me separando, foi quando eu precisei tomar pé de que eu precisava retomar o mercado de trabalho, que não dava mais para ficar somente naquela parte de doação ao condomínio, como é o trabalho do síndico condômino. E eu fui trabalhar justamente nesse convite de uma grande administradora, né, que convidou para poder eu estar atuando como síndica profissional, que na época era uma gerente, né? Eles titulavam como síndico porque eles queriam um representante, mas não tinham autonomia nenhuma, né? A pessoa não poderia tomar nenhuma decisão de forma Mais acompanhava única, do que... mas era uma gerente, mas eles titulavam como síndica. Dali eu entendi que tinha uma diferença, né? Então eu comecei a estudar, eu comecei a procurar, só que a gente tinha muito livro jurídico, né? Então, assim, até no livro jurídico a gente percebia que realmente tinha alguma coisa que estava errado, estava muito errado. Então, essa transição aí foi a hora que eu percebi que eu precisava estudar um pouco mais e aprofundar mais no assunto. Você trabalhou dentro de administrador? Trabalhei dentro Então de você conhece os bastidores? Caixão de fábrica mesmo. Eu passei pela parte financeira, eu passei pelo atendimento de condômino, eu passei pela parte de toda a captação de cliente, eu passei na parte de assistência de assembleia, todas essas partes dos bastidores eu passei. Por isso que eu digo que é importante. Não é só fazer um curso. É você, na realidade, entender todos os processos que você precisa passar para poder você conseguir ter bagagem suficiente. Às vezes a pessoa só quer pular a etapa, né? E eu não vejo nenhum problema a pessoa querer crescer. Eu acho que é válido, mas crescer com estrutura, né? Crescer com norte. E eu fui passo a passo. Eu passei por todas as etapas, né? Para poder hoje eu ter uma consistência para falar do que eu falo. E até dentro do que você está dizendo, que você ficou 6 anos, né? Na onde você morava, isso? Isso.
Porque assim, eu tenho uma visão muito diferente hoje do síndico. Eu já fui síndico há muitos anos atrás, mas antes o síndico, né? A Thaís pode falar, e você também, que vocês têm mais propriedade, eles tinham muito a questão do síndico que ganhava para cuidar do teu condomínio, era mais por popularidade do que por conhecimento, por saber gerir. Isso. E hoje mudou muito isso, né? Então, e aí a pergunta que eu quero fazer é: você chegou naqueles 6 anos a procurar algum tipo de curso ou foi meio que no dia a dia aprendendo mesmo? Não tinha. Não existia. Não tinha Porque você curso foi convidado em Salvador. seguida, né? Não tinha curso em Salvador. O único suporte que se tinha era da própria administradora, os consultores da administradora, que faziam realmente e que também não conheciam 100% porque era um terreno muito novo, era algo que as pessoas faziam por muitos anos, mas existiam tratativas principalmente no condomínio de implantação, que todo mundo estava desconhecendo. Né? E Então, aprendeu assim, no dia a dia. aprendeu no dia a dia, nos processos, né? De como é que estava se desenhando aquilo ali. Então, assim, hoje o síndico, por mais que muitos síndicos ainda não reconheçam a responsabilidade civil e criminal que a gente tem empenhado, antigamente não se tinha essa visão. Se tinha uma visão de que poderia fazer errado Que não acontecia e que é o nada. máximo que ia acontecer é ele ser destituído. Mas não tinha responsabilidade fiscal nenhuma, Não né? tinha responsabilidade. A gente não via falar sobre essa responsabilidade. Então, errar era normal. Tudo bem, eu sou síndico do condomínio, não posso errar, não tem problema. Hoje a gente já tem uma outra visão do mercado. Até né? porque pela falta de preparo, você tinha pessoas que eram médicas que passavam o tempo inteiro trabalhando, Isso. não estava ali. Ele delegava ali, as administradoras faziam, você tinha donas de casa, você tinha pessoas que não sabiam nem o que estavam fazendo, era realmente alguém para cuidar, porque não tinha. No caso, Cris desceu e ela foi lá, ela tinha uma formação, ela tinha uma pós, então minimamente ela tinha essa estrutura. Isso. E uma outra coisa também que era importante é que naquela época a gente também não tinha a quantidade de condomínios no padrão que você tem hoje, no tamanho que você tem hoje. Perfeito. Então, você administrar um condomínio de 40 unidades é uma coisa, mas você administrar um de 400 unidades, a responsabilidade, o poder financeiro daquela empresa, ela muda completamente, né, Cris? São 468 unidades que eram a primeira Também experiência. você já né? começou Já assim, começou né? desse Você já tamanho. ia chegar chegando no mercado. 468 unidades, e eu digo que foi o período mais desafiador da minha vida. Né? Então, assim, as pessoas que viam o que eu fazia, o trabalho, os eventos que eu promovia dentro do condomínio, a forma como eu levava a assembleia, eu colocava um cafezinho, desde sempre, eu sempre tive essa cultura de receber o morador, ele estava ali gritando, esbravejando, e eu sempre, nessa questão, o senhor, e tratando mesmo como cliente. Eu já tinha essa visão lá atrás. Então, as pessoas olhavam assim e diziam assim, epa, ela não trata como as outras pessoas tratam, como se fosse algo qualquer. Eu me dedicava mesmo, aquilo ali era realmente de verdade. Como se fosse um negócio, né? E virou um negócio, né? Virou de verdade um exatamente. negócio, e isso realmente expandiu quando eu comecei a mostrar para o mercado o que eu fazia no meu dia a dia como gerente. Né? Esse holofote, ele chegou porque eu botava nas minhas redes pessoais como é que eu fazia aquela lâmpada de emergência que todo mundo roubava, como é que eu prendia, como é que o funcionário que estava na minha equipe fazia, os aniversariantes do mês, eventos de funcionários. Então, isso foi ganhando uma proporção das pessoas dizerem, opa, tem alguma coisa diferente aí. E daí eu fui, na realidade, incorporando um outro processo no mercado. Cris, quando foi a virada de chave do CLT para empreender no ramo condominial, como síndica, como consultora? Foi traumático, viu? Foi traumático, porque foi bem nessa época que eu estava me separando, né? Então, assim, era uma outra realidade que eu vivia, um outro status financeiro, uma outra situação. E eu fui demitida. Com todo esse diferencial, com tudo que eu fazia de diferente, que todo mundo notava, eu fui demitida. E ali caiu a ficha de que eu não poderia mais ficar vulnerável, porque era eu e eu. Não tinha mais uma retaguarda, né? Não tinha. Então eu disse, vamos partir para cima. Então eu comecei a olhar justamente o mercado e ver as deficiências do mercado. Foi quando eu criei o primeiro negócio, que foi um coworking para síndicos, né? Eu entrei numa sociedade aqui em Salvador e criei mesmo o projeto. Então as pessoas que me conheciam como gerente, eu comecei a ir para as redes na pandemia, fazer lives e mostrar, e entrevistar e falar, e as pessoas começaram a observar que tinha uma coisa diferente ali.
Então, quando eu percebi que as pessoas se encantavam com aquela fala, eu disse, gente, eu tô fazendo alguma coisa diferente no mercado. Tem alguma coisa aqui que realmente tá diferente. Então, assim, eu comecei a projetar esse novo negócio, que não deu certo por incompatibilidade de projetos, né? Minha sócia queria ir para um lado, eu fui para o outro, mas o projeto eu deixei e criei outro, né? E eu sou insistente, né? Inquieta, eu acho. Eu sou uma pessoa que, assim, quando eu coloco realmente algo que eu quero expandir, que eu acredito, eu sigo aquilo ali. E aí, a baiana saiu de Salvador com a mochila nas costas e fui fazer um escritório de coworking para síndicos em São Paulo, na Oscar Freire. É muita ousadia. A baiana é retada. Falou, eu já vou chegar chegando. E não podia ser na Paulista, não. Tinha que ser na Oscar Freire. Porque para chegar, a gente já chega direito, né? Então, assim, eu fui num novo negócio e as pessoas começaram a dizer assim, nossa senhora, ela não tá para brincadeira. E eu não estava mesmo. Investi tudo ali, Thaís, tudo. Eu acho que ali eu virei a chave, quando eu vi que eu tinha um alcance, que as pessoas do outro lado me conheciam, que as pessoas... Não era só Cristiane em Salvador. Então, isso, na realidade, já começou a criar... Isso foi em que ano? Foi em 2022. Meio da pandemia. No meio da pandemia. É ousada mesmo. E, na verdade, o nosso ramo a gente precisa disso. A gente precisava de pessoas competentes e pessoas que queriam ir para as redes sociais e queriam divulgar, passar. A gente precisa profissionalizar o nosso meio, exatamente. né? Então, quando aparece alguém que vai lá e diz, opa, eu tô aqui, até por suporte, eu estou engateando aí nas redes sociais e eu sinto esse desejo das pessoas que estão ali junto com a gente e quer um pouquinho. E aí você foi, aproveitou, e aí você foi para São Paulo, fez um evento para 60 pessoas achando que só ia 10 síndicos. Aí foram o quê? Uns 15, 20? Me conta essa história. Lotou e foram, na realidade, síndicos que não participavam de eventos em São Paulo. Movimentou São Paulo. As grandes administradoras acharam assim, alguma coisa está acontecendo, ela está apresentando alguma coisa muito inédita. Um dos síndicos que realmente... né? Vânia Reis fez a apresentação na inauguração, ela fez uma palestra. É outra também que tem uma bagagem enorme, implantou muitos condomínios em Salvador, e eu trabalhei em muitos condomínios que ela implantou sem nem conhecê-la, né? Então, assim, eu tinha o privilégio de ter uma pessoa de nome abrindo meu evento, e Aldo Bussolete, né? Que eu chamo de meu mentor, porque realmente é um cara fantástico, síndico de mais de 130 condomínios em São Paulo. É uma referência. De uma vez? Ele tem uma empresa, né, de sindicatura, e ele é o síndico, é um dos primeiros síndicos. Não conhece, mas ela só está falando o nome de referência da área. Eu tô aqui porque eu participo da parte de empreendedorismo, marketing, que começou a falar desses nomes, eu falei, tomei café com eles ontem. Aldo Bussolete eu digo assim, que é uma referência, um dos primeiros síndicos profissionais. A nota dele, fiscal, ele brinca, né, que foi desde 99. Então, assim, ele coloca realmente muita bagagem, e ele não participa de eventos assim em São Paulo. São raros. E Aldo foi para meu evento. Eu legal. Toda de branco, ele todo de branco. Quando eu dei de cara com o Aldo, eu disse, não, gente, aí parou a brincadeira. Ficou sério agora. Mais uma vez. Agora ficou sério o negócio. E ali a gente começou uma grande amizade. Então, assim, claro que existiram problemas pessoais, familiares, que me fizeram recuar, né, de São Paulo. Além de ser, eu não consegui me acostumar também, uma cidade com uma realidade bem diferente de Salvador. Mas ali a chave virou. Ali eu fui apresentada para o mercado, né? São Paulo é um grande polo e a gente não pode negar. Então ali tudo começou, de verdade, né? Então eu comecei a trilhar. Mas acredito que você, tendo ido para lá, apesar de não ter sido muitos anos em ter ficado, assim, não porque eu sou paulista, mas porque primeiro tudo chega em São Paulo. Né, pela facilidade logística, mas assim, acredito que você tenha trazido para Salvador uma bagagem no sentido de inovação, de tecnologia que possa ser implantada aqui e, obviamente, melhorado com a experiência que você tem. É que nem eu vejo o Thaís falando e vejo você falando agora. Eu tô aqui, mas eu tô vendo o olhinho das duas brilhar. Eu amo. E é uma coisa que você
vocês têm isso como paixão e acaba que leva para o mercado isso. É uma coisa bacana, né, de evoluir. Porque antigamente, os síndicos, eu até via muito, era tudo muito artesanal, fazia do jeito que ele achava, Sim. ele não tinha esse negócio profissional que vocês são hoje. Sim. Eu vejo o Thaís falando de algumas situações de síndicos que ela é super dedicada, ela estuda, né, tudo que vai fazer, ela mostra umas pastas desse tamanho, às vezes, quando a gente está em reunião, eu falo, meu Deus, antigamente o síndico jogava lá, fala, nem olhava nada, né? Nada. Então Era é bacana, recibo, acredito né? que você trouxe Coisa- essa bagagem para cá, e eu vejo vocês falando, Cris, mas no começo, ou no começo não, no caminhada toda não são flores, né? Não. A gente precisa. E aí você comentou ali, para a gente voltar aí para essa parte da sua mudança, das suas. Você teve uma demissão que não foi bacana, né? Você teve uns trauminhas aí. E hoje é o que você fala sobre essa parte da humanização. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu hoje dou palestra sobre demissão humanizada, Thaís. E é muito. Quando eu trago esse tema, as pessoas dizem, como assim demissão humanizada? Porque demissão já é algo ruim. Como que a gente vai humanizar essa parte, né? E eu sempre coloco que a gente precisa respeitar a história do outro. A gente não deve levantar expectativas se a gente não pode cumprir. E quando o funcionário, ele é aquela questão do veste a camisa, eu vou além do veste a camisa. O funcionário ele se dedica para realmente abrir portas para a empresa, para poder conseguir alavancar o negócio. Então é um sentimento que eu não recomendo para ninguém. Porque eu acho que se não tem, não andar a área profissional, cada um pode tomar o rumo que quiser. Mas tem que ser do jeito certo, da forma certa, colocando as qualidades da pessoa. Então, assim, minha demissão foi uma situação muito esdrúxula, né? A pessoa entrou sorrindo, assoviando na sala. E eu tenho gatilhos daquele momento. E eu coloquei para mim que eu nunca iria fazer isso com um funcionário que estivesse submisso a mim. Porque eu acho que a gente tem que respeitar. Eu sou Cristiane, formada em psicologia, toda a bagagem, mas eu sou Cristiane, mãe de Cauã, eu sou filha de Rita, eu tenho um pai, né? Tinha um pai, meus pais já são falecidos. Mas assim, tem uma história ali atrás. Então você não está demitindo só o seu João, tem um que é ser a humano, SG, né? é um ser humano que tem ali. Então, essa parte da humanização, Thaís, é o que eu faço uma crítica muito ao mercado. Hoje a rotatividade está muito supérflua. As pessoas estão se trocando por qualquer moeda, né? Exato. O que tem mais vantagem, a gente troca. Então, nessa parte da minha vida, eu consegui, na realidade, entender que eu precisava olhar para o outro como eu gostaria de ser olhada naquele momento. Me marcou muito. E por muito tempo, quando eu falava disso, eu ainda chorava, né? E eu tive a oportunidade de contar isso para o dono da empresa. E eu chorei muito contando. E ele disse que eu não imaginava que você tinha essa mágoa. Eu falei assim, pois é, a gente nunca imagina, porque, né? O que é que está debaixo Sentir a dor do outro, né? Então, assim, quando eu falo de demissão humanizada, eu não falo que a gente não tem o direito de demitir. A relação de trabalho existe, quando na realidade não está ok, a gente precisa... Mas é a forma como você faz isso. Porque o mundo gira, Thaís. E eu te digo mais, eu conto uma história que, assim, eu fui para um condomínio, nessa mesma experiência, eu tinha uma pessoa que era superior a mim, e no aniversário de Cauã, eu pedi a essa pessoa para poder sair antes das 18 horas, para poder arrumar o aniversário de Cauã, que ia ser ao lado do local, né? E era muito rápido para arrumar o game station, são 2, 3 horas, né? Então, eu pedi para sair mais cedo e a pessoa disse, não, você vai trabalhar até as 18. Era aniversário do meu filho. Aquilo causou um impacto que eu disse, nossa, que pessoa insensível. Será que ela não tem filho? Ela realmente, na época, não tinha filho. E o mundo girou, porque eu sempre acredito que a gente tem que plantar esperando que a gente vai colher. Com certeza. E eu cheguei numa seleção de síndico e ela era gerente do condomínio. Eu ia ser síndica daquele condomínio e ela estava como gerente do condomínio. E naquele momento as pessoas falaram assim, você agora se vinga. Eu falei assim, aí que a gente quebra o ciclo. Porque se a gente repete a mesma coisa, hoje ela é mãe também, né? Então, assim, a gente quebra o ciclo dessa forma. Pode ser que eu optei, há muitas pessoas que me magoaram, eu simplesmente só separar da minha vida.
mas não devolver, porque a gente não ganha nada com isso, né? Eu acho que a gente mais ensina, né? Quando a Pois gente não é. devolve, a gente mais ensina. Olha que Porque aprendizado. provavelmente ela deveria já esperar Ela já que tava você. esperando, né, alguma É. coisa. Ficou desesperada quando imaginou a possibilidade. Ah, ela vai descontar. E eu disse assim, é isso que a sociedade espera, que você Exato. desconte, que você devolva, que você traga todo o remorso. Então, assim, quando eu falo sobre demissão humanizada, eu falo sempre de você, na relação de trabalho, no seu dia a dia com os funcionários, você saber que ali existe o amor de alguém, o avô de alguém, né? Aquela pessoa tem uma história. Então, é isso que eu termino plantando. Bacana, Cris. Assim, eu sou apaixonada por condomínio, né? Então, quando a gente ouve isso, o nosso foco é condomínio, né? O nosso trabalho, é importante. As pessoas precisam saber, porque às vezes ela não funcionou ali, porque ninguém ensinou. Isso. Porque estava com um problema, alguma coisa na vida pessoal. E aí ela toma uma aula de como ser demitida. Olha, você deu feedback, a pessoa não fez o trabalho direito. É uma relação de trabalho. Você não prometeu algo que você não poderia cumprir nunca. Você prometeu algo que você poderia cumprir. Ela não alcançou porque ela tinha metas e ela não chegou naquele lugar. E aí você troca aquela peça. Aquela pessoa, ela leva isso para outros lugares. Perfeito. E a gente precisa fazer isso, principalmente agora que a gente vê o seguinte, os condomínios, eles estão crescendo, as pessoas estão, acho que adoeceram também na pandemia e tudo, e a gente tem que ter essa mudança, porque agora vamos sair da demissão, e vamos ir normal nas assembleias, vamos ir no dia a dia do condomínio, nas redes sociais, nessa coisa do WhatsApp. Eu amo o WhatsApp, eu acho o grupo de WhatsApp fantástico, desde que se saibam usar, né? Desde que as pessoas consigam. Como você faz esse tratamento com o condômino, com o WhatsApp, com o grupo de condomínio? Qual é a sua postura? O que é que você pensa sobre isso? Eu sempre, quando eu entro nos condomínios, Thaís, eu sempre falo que a gente precisa tratar de forma profissional as coisas. E se a gente entra já no amadorismo de entrar nos grupos, a gente já está dizendo para ele de que ele vai tratar no informal. Então, assim, eu não participo de grupos de condôminos. É a primeira coisa que eu falo já na minha proposta, na minha apresentação. Eu não participo porque somos humanos. E muitas vezes a gente não vai conseguir lidar com algumas mensagens que possam ser colocadas ali. E a gente vai se expor e expor o outro sem necessidade. Então, eu acho que o síndico não pode tratar a situação profissional com uma ferramenta que muitas vezes se torna amadora se ela não sabe ser utilizada. Os condomínios não vão saber utilizar. Ele vai mandar mensagem no grupo meia-noite, e se você abrir meia-noite e ler e não responder, ele vai dizer aqui, ó, o síndico leu, não respondeu, e isso vai causar um conflito. Então, é melhor que o síndico tenha grupo de transmissão, que ele tenha aplicativos, que ele tenha comunicados que realmente venham a prever o problema. Isso antecipa muito os fatos. O portão quebrou. Faz o comunicado. O condomínio não tem que chegar no condomínio e ver que o portão quebrou para te perguntar o que foi que aconteceu com o portão. Então, falta também essa parte do profissional. Então, o WhatsApp, ele ferve muito por falta de comunicação, né? Verdade. É algo que a gente tem que chamar muita atenção no nosso mercado, que é uma deficiência, que ainda existe. Muitos síndicos ainda não sabem se comunicar de forma efetiva. E pensam que entendem, que acham que o condômino tem a obrigação de saber. A nossa obrigação é explicar. Eles não leem comunicado, mas a gente fez a nossa parte. Exatamente. A gente deu a nossa contribuição, a gente fez da forma mais ilustrativa. Meus comunicados são todos com imagens, que ele pode não querer ler a legenda. Ele vai ver a foto. Mas ele vai ver lá que eu tô falando sobre interfone. Entende? Então, essa diferença precisa existir, Thaís. Isso é importante ter esse posicionamento, Cris, porque a gente está vendo o esgotamento mental das pessoas, né? Agora deixou de ser só cansaço físico, Demais, emocional. A gente batendo um papo tratou, né, já de relatos de pessoas que se suicidaram no ramo, pessoas que não estão bem. E aí vem desse posicionamento também, né, Cris? Do que você quer, da onde você quer chegar, de como você se comporta. Porque o outro, ele só vai te ver se você se ver primeiro. Não é isso? A gente volta para a etapa do humano, né? Eu sempre falo nas minhas palestras que o que diferencia o síndico dos funcionários é somente a função. Porque da mesma forma que eu sou mãe e eu quero ver a partida de futebol do meu filho, e para mim é importante estar ali do lado, para o funcionário também, ele é pai. Por que no Dia dos Pais ele não pode estar ali? Por que você não pode priorizar aquele momento para que ele participe daquilo ali?
Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, Thaís, eu já tive muitas questões, não só com colegas síndicos, como com funcionários também, que suicidaram, funcionários em condomínio de grande porte, Salvador, famosíssimo, que o funcionário simplesmente se suicidou por conta da pressão que estava sofrendo e perseguição de um dos gestores. E aí a gente se pergunta a que preço? Exatamente. Porque nenhum CNPJ vale um AVC. E isso é uma coisa Né? natural, assim, parece que se torna aquilo que vocês estão falando, que eu percebo no meu condomínio mesmo. Parece que essa questão de não pensar no próximo, da humanização, do ser humano, porque assim, nitidamente você percebe que aquela pessoa, ela só tá no grupo pra causar problema. Isso. E elas não se colocam no lugar de quem vai receber a mensagem, né? Que nem você falou que não participa de grupo. E lá no meu também o síndico não participa. Mas se você der buscar a palavra síndico no grupo, é um absurdo. E aí eu sempre pergunto, pô, por que você não pega o telefone e telefona pra ele pra falar, olha, tá acontecendo tal... o dia que o portão fechou no meu carro, eu não fui no grupo falar, sabe? Eu cheguei nela e falei, olha, fechou no meu carro, o sensor estava com problema, e ficou quase 3 mil reais pra arrumar a porta do meu carro. Eu falei, eu não vou pagar. Como é que a gente pode resolver? Eu não vou em grupo, eu não vou em nada. Ele simplesmente falou, não, realmente. Aí ela acionou a empresa que instalou, que deve ter feito errado, Sim. e me pagou. Sim. Aí, só que tem pessoas que fazem ao contrário, né, Thaís? Vai Vocês no que, tem, grupo vocês que fazer devem ter mais experiência que eu só tô falando de um. É. Vocês têm experiência com vários. Então tem pessoas que já, por si só, tem a maldade plantada dentro de si. Então, Não eu quer acho... resolver, né? E aí entra isso aí que você fala, da questão mental. A pressão psicológica deve ser muito Tá. forte. A gente, na realidade, eu tô bastante preocupada. Eu tenho recebido síndicos que têm dito que tá entregando condomínio porque tá com síndrome de burnout, que tá realmente, né? A gente teve um episódio lamentável ano passado de uma síndica profissional que tinha muitos condomínios, era muito bem colocada no mercado e era assim, aparentemente feliz, todo mundo estava ali do lado dela, uma pessoa focada em atividade física, fazia tudo o que a gente recomenda para que realmente a saúde mental esteja apurada, e ela simplesmente se suicidou, Olha aí, tá vendo? né? Então, assim, aí a gente para pensar que muitas vezes é aquele síndico que está ali querendo dar conta de tudo É. e estoura. E a gente vive isso, né? Porque nossa realidade é bem complicada. Principalmente porque, assim, na maioria das vezes, nosso conselho é feito de ex-síndicos. E eles não querem assumir que eles erraram anteriormente. Então, eles querem que você erre, não que acerte. Pra poder apontar. Para poder apontar. Ô, Cris, por que você acha que a gente tem uma coisa muito difícil para os síndicos, né? O síndico sempre rouba e a gente tem que provar de manhã, de tarde, de noite que ninguém rouba. É a Tem fé. condomínio que eu brinco e falo, gente, nem tem o que roubar, vocês estão devendo, você tá como é que rouba, né? Tá de 500 mil Eu negativo tô e tá quase roubando com... matando o dinheiro, enfim. Mas o síndico ele tem que trabalhar dia após dia para mostrar que ele tem um valor. Você acha que isso acontece por quê? Na realidade, é o histórico, né, Thaís? A gente paga justamente pelo errado, né? Você não vê na mídia, por exemplo, as pessoas falando o síndico melhorou e valorizou o condomínio em 200 mil reais e a fundamental importância desse profissional. Você não vê na mídia falando isso. Você só vê o síndico aparecendo em 2 motivos. Ou se ele é agredido, ou se ele rouba. Exatamente. Isso é uma cultura que a gente precisa desmistificar. É isso que eu venho trabalhando no mercado. Trazer a parte glamourosa, realmente, que existe. Eu gosto do que eu faço. Eu não faço por dinheiro somente. É claro que o dinheiro paga nossas contas. Mas se eu não tiver prazer no que eu faço, não se sustenta, porque é uma atividade exaustiva. Então, assim, a gente paga pelo erro de pessoas que querem fazer e crescer sem estrutura, que muitas vezes desconhecem o financeiro, que muitas vezes não estão nem roubando, mas estão fazendo fora do que estava programado. E quando vê, ele não sabe nem para onde foi o dinheiro, né? Então, assim, isso é real, isso é falta de qualificação, isso é falta de dizer, ó, eu não sei fazer, estou precisando de ajuda. Hoje eu estava dando mentoria para uma síndica, né, que ela estava migrando de síndica condômina para síndica profissional, em que o conselho expôs ela no condomínio de forma esdrúxula. Ela, Cristiane, eu tenho todas
as coisas, comprovando. Eu falei assim, você mostrou o trabalho que você fez no condomínio? Não. O condomínio estava todo sem funcionar, eu consertei tudo, Cristiane, mas você registrou? Não. Então, assim, falta isso, porque infelizmente não é só a gente provar. A gente precisa estar, é o que fala lá em Minas, né? Para a galinha botar ovo, ela tem que cacarejar. O que é que quer dizer isso? Você tem que mostrar o seu trabalho. O trabalho do síndico é silencioso. Se tiver tudo funcionando, ninguém vai te elogiar. Não, Mas experimenta parar uma bomba de água e ficar sem água. Exato. Que vai chover reclamação, né? Então, isso é uma mudança de cultura. Isso ainda vem a passos lentos, porque, infelizmente, ainda tem síndico assumindo condomínio sem estruturação, somente pelo status de ser síndico, né? E eu não virei, na realidade, essa chave para ser síndica profissional por conta do status. Eu virei porque eu precisava acoplar tudo o que eu estava fazendo e ter realmente mais mobilidade de motivar mais equipes, não somente a minha, estava limitado aquilo ali. Mas tem gente que, infelizmente, não pensa assim. E agora uma dúvida minha, totalmente fora desse contexto, mas eu vou te falar trazer do empresariado para Sim. a área de vocês. Falta o síndico também se posicionar no sentido de se posicionar porque assim, eu costumo dizer que você é criticado e tem muito síndico que ele tem essa predisposição de aceitar a crítica e não rebater, porque ele vai estar rebatendo 40, 50, 100, 200 donos, né, que são proprietários daquele imóvel. Mas não falta posicionamento e postura profissional para ele. Não, olha, acontece assim, 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 e é assim que vai ser, porque se eu não fizer assim, eu vou quebrar o condomínio de vocês. Porque assim, né, Thaís? Eu falo isso porque numa empresa a gente tem que se posicionar, porque senão a gente quebra a nossa empresa. Então não falta isso também. E outra pergunta junto dessa. A classe é unida? Ainda bem que você perguntou, foi para ela. Pra ela. Já que ela é a convidada para Sabe ela, por que eu quero tô ver a perguntando? resposta. Porque eu vejo muita concorrência desleal, principalmente quando a gente fala. Eu sou de fora, eu vou falar, viu, gente? Principalmente com relação a preço. Porque, fora esse posicionamento, a gente sabe que um grande condomínio, que nem você está dizendo, de classe alta ali, que você sabe que é caríssimo uma cota condominial, às vezes a pessoa cobra muito baixo pelo status. E ela sabe que a cobrança vai ser, né, Thaís, muito grande, principalmente pelo o tipo de cliente que você está atendendo. Então, é por isso que quando eu falo da união e posicionamento, é juntando essas duas perguntas, porque eu jamais pegaria um condomínio que você sabe ali que a cota é 15 mil, 10 mil reais, para ganhar 5, 3. Porque eu sei que a cobrança vai ser muito grande. É aquela questão da concorrência predatória, né? Esse posicionamento no mercado, ele não existe muitas vezes, porque os síndicos se posicionarem, eles acreditam que eles vão perder parcerias. E parcerias que eu falo não é parcerias de barganhas, mas dele não se posicionar mesmo, essa empresa aqui na realidade fez isso, isso e isso, e a gente ser profissional de falar qual foi o erro. Não ter essas divisões de classes, né? De times. Eu sou time esse, eu sou time esse. Não, você tá ali, você tem que ser imparcial. Você tem que colocar para o condomínio e mostrar exatamente para o condomínio o porquê, o planejamento. Gente, essas manutenções aqui são obrigatórias. Não sou eu que estou tirando da minha cabeça. Tem a BNT, tem isso aqui, são as normas. Se você não fizer isso aqui, vai ter isso. Levar para a Assembleia de forma muito lúcida, porque os síndicos, eles sabem que precisam, mas eles não levam da forma adequada para a Assembleia. E depois, quando tem os problemas, eles querem... mas eu falei. Falou para quem? Falou de que jeito? Não se posicionou da forma correta. E fica querendo agradar, né? Então, assim, esse agrado... eu vou agradar os conselhos. Eu vou agradar os moradores. Eu não vou multar a Dona Maria, não. Porque a Dona Maria, ela é muito polêmica no condomínio. Ela vai me causar... Isso você vai abrindo brechas que depois você não consegue fechar mais essas janelas. Então, assim, eu vejo uma mudança no mercado das pessoas entenderem que esse posicionamento é necessário. Que no momento que você coloca esse ponto e fala, até aqui o espaço é meu, eu sou síndica, aqui é do conselho. Então, assim, ainda mais quando o conselho é feito totalmente de pessoas ou que querem virar síndicos, ou que já foram síndicos, ou que não entendem nada de condomínio e estão ali, na realidade, achando que eles
podem acrescentar alguma coisa. E tudo bem se não for algo que atingir diretamente, mas a gente tem que fazer isso com cautela. Se a gente entrega a nossa gestão na mão dessas pessoas, quem está lá com o CNPJ e responsável civil e criminal somos nós. Então, assim, é muita negligência você deixar na mão do outro, né? E quando você me pergunta assim, a classe é unida, eu digo assim, ela não tem como ser unida se ela está brigando por preço. Eu já fui para... A gente estava, antes de começar o programa, conversando, que eu já fui para concorrência, além de ter 9, 10 síndicos concorrendo, que eu me recuso, porque eu acho que se você está numa variedade de 9 síndicos, você está brigando por preço. Não tem como você escutar 9 síndicos e em 3 minutos ele não vai te apresentar. Né? Não Então, por currículo profissional e experiência. Não né? vai conseguir. E síndicos dando 3 meses de isenção numa concorrência. Entende? Então, assim, o preço ele precisa vir mediante ao custo que você tem para atender aquele condomínio. Se o condomínio é do meu lado e eu não tenho gasto com gasolina, com estacionamento, é claro que o meu preço vai ser mais barato do que o de Thaís. Mas isso não pode, na realidade, ser algo que negligencie o processo, que bote o preço lá embaixo. Nem que regra, né? Não tem como ser assim. E realmente Salvador ainda está aquém da gente chegar numa precificação adequada. Então, por isso que eu chamo de concorrência predatória, porque as pessoas não se unem para isso. Agora, Cris, rapidinho, essas coisas eu acho que a gente começa a dar uma mudada agora. Porque o que é que eu tenho visto? Tem alguns síndicos que eles começam a sair um pouco de cena, porque o mercado começa a ver. Sim. É lógico, uma pessoa que é preparada e outra que não é, o que não é, ele precisa botar um preço baixo porque ele tem que entrar. Vai disputar com você, que é preparada, que sabe, você tem argumentos. O problema é que o cliente ele não quer pagar. Aí ele vai e às vezes, muitas vezes, o pessoal diz, não, meu síndico tem alguma coisa errada. Esses dias eu recebi uma ligação. Thaís, eu queria saber, alguém que me conhece, estava morando nesse prédio, eu queria saber, me conte aí, aqui nos bastidores, teve roubo, teve... Não, não teve. Teve má administração do recurso. Sim. E a pessoa não era qualificada. Hoje você faz curso de síndico profissional na internet e acha que é só chegar lá e administrar. Agora eu sou síndico. Ou então você foi síndico do seu condomínio como morador e você acha que faz. Para você entrar, você vai por preço. Mas eu tenho visto um movimento ainda muito pequeno, mas existe um movimento. Você já consegue pontuar alguns síndicos, você já consegue visualizar, e aí o mercado começa a ver. E a gente sabe aquilo que a gente falou. Quando a gente faz a coisa boa, não é divulgado tão rápido. Mas quando você também não faz, o mercado aparece, né? As coisas aparecem. Então, eu vejo que começa ainda devagarzinho, mas as pessoas elas precisam começar a entender que elas precisam se qualificar. Isso. E aí você vai conseguir cobrar e você vai conseguir trabalhar. Que é o principal. E quanto mais qualificado, mais o outro vai querer se espelhar a vocês, né? E é isso que eu falo. Essa referência é muito positiva, porque eu tô o tempo todo nas redes, eu não tô mostrando que eu estou na praia, eu não tô mostrando... Eu tô mostrando que eu estou trabalhando, que eu tô estudando, que eu tô... Então, se realmente as pessoas estão se espelhando em mim, elas precisam se espelhar sabendo de que existe um sacrifício a ser empregado ali. Mas eu também mostro o lado de final de semana da minha família. A gente precisa ter limites. Você não precisa atender o condomínio o tempo todo. Você precisa ter... Então, as pessoas vão começando a entender. E tem um grupo muito seleto em Salvador, mas um grupo que realmente está mudando o mercado. Um grupo que realmente está entendendo. Agora, tem ainda muita gente que está indo por preço. Só que, o que é que acontece? Eles estão migrando de síndico condômino para síndico profissional. Aí ele chega lá e não faz um bom trabalho. E aí nunca mais aquele condomínio vai querer saber de síndico profissional. A marca vai ficar lá. Então, quando eu clamo alguma coisa para meus colegas, eu clamo de dizer, se não tá bom, se você não sabe fazer, peça ajuda, ou então entregue. Mas não deixe chegar até a etapa final porque não é só você, vai todo mundo junto com você. Né? Então, assim, esse posicionamento ali precisa existir. Agora, essa união, ela não existe porque as pessoas não entendem que tem milhares de condomínios que ainda não tem síndico. Eles querem rodar no mesmo ambiente, né? Mas vai mudar. A gente está trabalhando, é trabalho de formiguinha. Mas muda. Na verdade, vão acabar entendendo, porque assim, eu tô falando de muitos anos atrás, que eu morava no Rio Grande do Sul, e síndico profissional ninguém tinha. Isso. E hoje você vê falar muito. Isso. E eu que sou de fora, tô vendo falar muito. Então, assim, a tendência é que ou você se profissionaliza, e isso não é só para a área de síndicos e de condomínios, isso é para qualquer lugar.
ou você vai ficar para trás e aí, infelizmente, não vai ser o preço que vai fazer você crescer profissionalmente. Ou você vai ficar naquela bolhazinha ali de ganhar sempre aquele mesmo dinheirinho, e aí você não tem capacidade. E aí, uma coisa que eu percebia muito, falando para você e para Thaís, que quando você não se profissionaliza, principalmente nessa área de vocês, ele sempre vai ter ali 10 condomínios, mas ele perde um, aí ele tem que correr atrás de ganhar o outro para recuperar aquele um que ele perdeu. Não vai evoluir o valor, né? Que eu falo, você não precisa ter 50 condomínios, igual a minha agência de publicidade, não precisa ter 100 clientes. Eu posso ter 20 que pagam que o 100 pagaria. Isso. Que é isso que eu acho que o segmento de vocês também é bacana Eu das sigo pessoas dessa linha. pensarem, né? Eu não tenho quantidade, eu tenho clientes de qualidade. Se eu realmente perceber que não está de qualidade, eu vou atrás realmente dos clientes que vão Demitir o agregar. cliente. Gente, eu Demitir tenho o cliente tóxico. Eu tenho tanta pergunta para fazer para Cris e eu tô olhando o tempo já desesperada. Não, mas acho que dá pra... Não tem aquele negócio de acelerar duas vozes lá? Meu Deus Botaram. do céu. Cris, quando a gente bateu um papo, você me contou, porque a gente vê o glamour que você passa apesar de passar a lâmpada que você troca, a forma como você cuida dos seus colaboradores e tal, mas você aparece ali nas redes sociais, você tem dado muita palestra, você tem viajado falando de condomínio, eu brincava ali agora, um artista do ramo condominial, mas você passou por situações, vamos falar da Cris também, pessoa, né? Da Cris mãe, mulher, filha, irmã, você passou por situações difíceis, você ficou 3 anos sem andar, você teve câncer de mama, você perdeu a irmã, você perdeu a mãe. Me conta um pouco da Cris. Tudo isso. Como é que você... Quando a gente vê, na realidade, todo esse glamour, né? Toda essa parte bonita que o Instagram traz, e realmente a gente não vai ficar chorando no Instagram, né? Por mais que às vezes a gente precise mostrar que também nem tudo são flores. Então, assim, eu sempre fui filha única, né? E aí depois meus pais se separaram. Meu pai teve mais 2 filhas e minha mãe adotou uma menina, né? Que com um dia de nascida, que eu sou mais mãe, era mais mãe do que ela, né? Porque eu cuidava, cuidei desde o primeiro dia. Então, assim, ela veio para poder conseguir chancelar, e uma relação muito forte. E, assim, minha mãe, ela sempre foi uma figura de força para mim como mulher. Eu digo, se ela tivesse viva hoje, ela estaria, assim, brigando comigo horrores, que eu não tô dormindo direito, que eu não tô me cuidando, que eu não tô comendo, ela estaria me acabando com minha vida. Larga esse condomínio, filha, abandona esse Ela condomínio. já tinha ido lá, já tinha batido nos condôminos, você não tá entendendo. Mas, assim, ela sempre foi uma figura de muita força para mim. E perder minha mãe do jeito que eu perdi para o feminicídio, né, por um relacionamento que não foi com meu pai, para mim foi um choque como mulher. Né? Porque eu tinha lá meus 15 anos, eu estava numa formação ainda, conhecendo a vida, e ela é arrancada do nosso ser, só era eu e ela, né? Então, assim, a coisa sumiu da noite pro dia. E aquilo para mim foi muito marcante. E aí, antes da morte de minha mãe, eu tive essa paralisia nas pernas, fiquei 3 anos sem andar, fiz 3 cirurgias para tentar, na realidade, reverter, e eu não tinha mais esperança, né? Hoje, atividades... Isso com quantos anos? Com 14 anos. Com 14 anos. E aí, passei por esse processo, né? Aí vem a morte de minha mãe. Depois da morte de minha mãe, ainda tive o câncer de mama. E aí você vai tentando, você diz assim, pô, Deus... O que eu fiz? Porque assim, uma coisa atrás da outra, e você vai respirando e vai levantando. E assim ficou meu pai, né? Meu pai sempre foi muito apegado comigo. Meu pai conseguiu ver Cauã ainda, né? Antes de falecer. Só que meu pai foi operar de hérnia. E eu estava numa reunião de trabalho e ele falou assim, vinha para aqui para cirurgia, fica aqui comigo. Eu falei assim, meu pai, eu tenho que trabalhar. Eu tô corrida aqui. Você vai fazer cirurgia de hérnia, você sai daqui a pouco. Eu vou trabalhar. Quando você sair da sala de cirúrgica, eu já tô do lado de fora. Meu pai morreu. Né? Meu pai infartou nessa cirurgia. Caramba. E eu digo assim, que é a parte que eu sempre falo às pessoas, a gente nunca pode colocar o trabalho na frente da família e da saúde. Porque é uma coisa que não volta mais. E eu resolvi, naquele momento, ser a melhor mãe que eu podia ser. Eu queria me dedicar ao meu filho com tudo, como eu me dedico ainda. E na pandemia foi um período muito complicado, porque todo mundo com muito medo. Eu tenho ainda uma imunidade muito baixa.
E aí, minha irmã, com 22 anos, foi acometida pelo Covid, né? Em cerca de uma semana, minha irmã, jovem, foi levada pelo Covid. Então, Eu Thaís, tive também 4 pessoas da minha família. então, eu digo assim, que essas coisas, para mim, soaram com um peso. Foi muito difícil eu me levantar. Era porrada por cima de porrada. Você tomava uma e levantava a outra. Você dizia, gente, não é possível. Então, a base que eu tive familiar, minha família é muito unida. Eu hoje tenho um marido, assim, que é para plantar coquinho, vamos plantar coquinho. Quer plantar coquinho como? Vamos. E ele é isso, ele enfrenta tudo comigo. Eu acho que isso me dá um gás, né? Eu tenho amigos também que são 22 anos de amizade, que sempre estiveram lá, do lado. Eu fiz amizades também na área condominial que me ajudaram muito. Então, eu acho que essas histórias de vida, elas trazem que eu termino não passando para as pessoas, mas isso é ruim. Porque passa para as pessoas como se tudo fosse só glamour. E não é, Exatamente. né? Então, assim, foram experiências duras, E né? quem não conhece te julga, né? Julga, Demais. julga como superficial. E Exatamente. eu digo assim, as cicatrizes ninguém vê, né? Exato. Porque a gente esconde. Agora, Né? Cris, você foi preparada para cuidar de pessoas, para É. falar de pessoas, porque é fácil falar quando você vê do outro, né? Assim, olha, eu acho que você deveria fazer isso. Você viveu muita coisa na pele. E aí surgiu um evento que você faz, eu tive a honra de participar esse ano, e ver o detalhe nos cuidados. Evento eu já participei de vários, principalmente no ramo condominial. Falou de evento, a gente está lá e fora. Eu até participei muito mais fora do que em Salvador. Mas o seu, você tem um cuidado bem antes de tudo começar. Os palestrantes vêm de fora, você vai pegar no aeroporto, quer dizer, você junta uma equipe, você forma uma equipe ali de profissionais da área para acolher da melhor forma. Você faz uma comida maravilhosa. Eu fui convidada para o evento, mas eu queria a comida dela, porque é um vatapá, um caruru. Você não tem noção, não. Tu que fez? Ela Foi. que faz. Olha Não, só. você não tem, você não tem noção. Ah, eu não vou brigar agora. Foi semana passada, não foi? Foi semana Eu vi Raul, ninguém me convidou. Não, Deixa. foi algo fora. E o evento, o cuidado e tal. Como que surgiu o Empodera? E o que é o Empodera para você hoje? O Empodera, ele veio justamente dessa vontade de unir o mercado feminino, né? Eu achava que a gente precisava fazer isso no Dia das Mulheres, mas eu tendo como realmente uma referência a minha mãe. Ela falava muito que a mulher precisava ser muito forte, que a mulher precisava se posicionar, que a mulher precisava ser independente. E ela tinha muito essa posição. Então, eu queria fazer um evento contando as histórias das mulheres da área condominial que elas não contam no dia a dia das palestras. E o primeiro Empodera foi assim, né? As pessoas, os grandes players no mercado vieram para esse primeiro evento. Foi um evento fechado só para as mulheres. E lá eu terminei contando um pouco da minha vida. Foi ali que o mercado entendeu que não era só um rostinho bonito, que não era só, né, uma pessoa que gostava de trabalhar com condomínio, que tinha uma força que vinha extraordinária. As pessoas que conviviam comigo olhavam para minha cara e diziam, mas você nunca contou isso. Por que você não conta? Porque eu não gosto de me vitimizar. Eu acho que as histórias, elas precisam ensinar alguma coisa. Não para você ficar se lamentando, né? E o Empodera, ele vem sempre no mês da mulher, sempre em março. Eu não abro mão que seja em março, justamente pela homenagem que eu Muito tenho à minha legal. mãe. Só que eu precisei abrir para o mercado também, para os homens conseguirem participar. Sim. E eu acho que quando a gente dá atenção aos detalhes, Thaís, a gente, na realidade, coloca um contexto de entrega. Como você gostaria de ser tratado? Que as pessoas entrassem em cada movimento daquele ali, eles vissem que foi feito para eles, que foi pensado para eles. Então, assim, é um evento que eu digo assim, é um filho, que eu trato com muito carinho. E eu acho que nada mais justo que a gente ser notado no Brasil diante do evento regional, né? Gente, sendo que eu viajo tanto. Então, eu queria realmente que a gente tivesse grandes nomes aqui, que nós temos, em grandes palcos, junto com grandes referências de fora. Até que para foi o fazer, eu acho aconteceu. e eu que sou de fora, eu sempre falo e defendo muito aqui a Bahia, porque eu sou de fora, mas faz 14 anos que eu venho para cá. E eu acho muito importante, até para quem está nos vendo e para empreendedores de qualquer tipo de segmento e para o de vocês também, fazer o processo inverso. Né? Nasceu aqui, vai ser reconhecido nacionalmente, mas porque saiu daqui. Uhum.
Porque eu, por exemplo, eu vim de fora para morar aqui e eu não tenho vontade nenhuma de ir embora. E eu falo porque tem potencial de crescimento gigante e é satisfatório. Esses dias eu estava lendo uma reportagem de um empresário baiano que foi para fora do Brasil e está faturando 20, 30 milhões de dólares ano e saiu daqui. Então, assim, imagina, as pessoas, porque assim, existe, infelizmente, um preconceito com o Norte e Nordeste muito grande lá para baixo, né? Então, assim, eu acho que é isso, essa força de vocês tem que ponderar e isso mesmo, defender a bandeira que você fala, no sentido de vai ser sempre março, tem essa questão da sua mãe, e é isso, eu acho que deve ser assim mesmo, porque convites para você, traz para São Paulo e fica aqui, Isso. vai existir. Mas é bacana eu de fora vendo isso. Cris, você é embaixadora Potter, você é embaixadora Superlógica, você é convidada para palestras, você já é notada aí no cenário nacional e a gente não tem como deixar de falar disso. Mas foi fácil esse caminho que você percorreu? Tirando no dia a dia, assim, eu te perguntei, inclusive, você faz as viagens, como é que é isso? Você arcou no começo, não arcou? Porque a gente só vê a parte boa, né? Aí eu brinquei com você falou, mas você não viu a parte que eu troco de roupa às vezes no aeroporto, o perrengue chique ali. Como é que foi pra você isso, assim? Como você passou por essa trajetória? No início, Thaís, até os convites para as lives era algo assim, se alguém muito notório me convidava para uma live, eu dizia, nossa, ele sabe que quem sou eu? Começou tudo por live, né? Os convites por live já eram um grande holofote. Depois eu comecei a ir para fora. E as primeiras viagens eram investidas do meu próprio bolso. As pessoas convidavam e eu ia arcando tudo, né? Falava assim, eu quero realmente fazer essa parte e eu vou. Mas hoje, graças a Deus, eu digo assim, eu não tem ninguém na área condominial que tenha grande visibilidade que eu não conheça ou a pessoa não me conheça. Eu recentemente fui convidada, né? O Júlio Paim, do Síndico Net, me ligou. Falou, Alexandre, tudo bem? Júlio Paim. Aí eu, quem? Parece que você falando com o Silvio Santos. Oi, Silvio Santos? Não. E assim, quando ele me ligou, eu percebi que ele disse assim, o negócio ficou sério. Porque é uma plataforma, a maior plataforma da área país, condominial. Então, assim, eu fiquei viajando muito e era isso mesmo. As pessoas realmente começaram a me requisitar e aí começou os investimentos deles realmente investirem para que eu fosse para esses locais. Mas era uma ponte aérea por ponte aérea. Eu saía de uma cidade, trocava de roupa, ia palestrar na outra cidade, voltava na madrugada e perdia o voo e ficava no aeroporto. Então, assim, nada era tão bonitinho quanto eu imaginava. Então, foi muita dedicação. E o mercado também percebeu isso, né? Então, hoje, eu tenho muito orgulho de cada degrau que eu subi. Mas também subi com muita responsabilidade, com muito conteúdo. As pessoas aprenderam a me respeitar pelo que eu representei no mercado, né? Não foi nada comprado, não foi nada imposto, não foi nada, né? As conexões valiosas que eu fiz. Então, assim, foi extraordinário. Eu digo assim, eu não tenho mais um ápice para alcançar. Os maiores eventos, os maiores nomes, eu, graças a Deus, já consegui fazer conexão e agora realmente plantar, né, mais sementes e colher tudo isso que vem fazendo. Nessa caminhada, você pensou em desistir em algum momento? Várias vezes. Porque você ser vidraça é muito complicado. Você ficar em evidência é alvo de muita crítica, né? É algo que as pessoas, na realidade, elas não medem como elas fazem as coisas. Quando eu estava mostrando as coisas no Instagram, eu lembro que eu fui para um evento condominial e a organizadora do evento estava falando com um patrocinador e eu estava atrás. E ela falou assim, quem vai palestrar agora é uma blogueira da área condominial. E quando ela falou aquilo, eu falei assim, mas eu não sou blogueira. Eu não estou aqui desvalorizando nenhuma blogueira, mas eu represento uma parte do mercado, eu tenho um conteúdo. Muitas vezes eu estou sendo menosprezada ali pela... E eu subi no palco e eu tinha um tema para falar, só que depois, antes de acabar, eu dei o recado. E ela
ficou assim, ó, extasiada, porque ela não sabia que eu tinha escutado. Então, assim, a gente precisa ter muito respeito pelo trabalho do outro. E muitas vezes, quando esse respeito não vem, seja de condôminos, né, seja do mercado, é desmotivador, porque a gente ainda não é remunerado de forma adequada no nosso mercado. A sindicatura ainda está caminhando em passos lentos para que a gente realmente tenha uma valorização e as pessoas entendam o nosso trabalho. Mas é aquela coisa, meu propósito é maior do que a desistência, né? Toma um banho quente, dorme que amanhã é outro dia e segue tudo de novo. Cris, não vou deixar você falar não, porque eu tenho um monte de coisa ainda. Não, Cris, além tô só de vendo aí. tudo, você é escritora. Você tem um capítulo aqui nesse livro, Mulheres com Propósito, viu, gente? Que eu ganhei. Eu tô amando essa vida, viu, de podcast, que eu ganho presente aqui. Pode dizer que eu sou blogueira, pode dizer que tô gostando do recebido. Tá vendo? Me conta como é que foi esse projeto, como que você entrou nisso. Pois é, nessa interface, né, que teve a morte de minha irmã e eu fechei o escritório de São Paulo, eu estava passando por uma transição muito grande. Eu disse, gente, eu não sei. Veio essa apresentação, eu disse, não sei se eu quero expor minha vida num livro, eu não sei se eu quero contar para as pessoas, porque o livro está aberto para quem quiser comprar e ele vai ter acesso, eu não sei. E aí esse projeto me veio realmente com essa inspiração de mulheres que realmente tinham muito propósito e com histórias belíssimas. A gente fez uma reunião e eu via que tinha muita sincronia naquilo ali. Então, assim, esse livro, eu falei, agora eu já posso morrer. Eu tive um filho, já plantei uma árvore, já Escreveu um escrevi um livro. livro. Tudo certo Não, agora. calma, tem Um muita beijo coisa para aí. todos. Calma Mas, aí que eu assim, tenho os condomínios para cuidar. Pelo amor de Deus. Mas eu digo assim, ele veio realmente chancelar para que eu tirasse isso dos bastidores e conseguisse colocar realmente numa formatação que pudesse inspirar outras mulheres quando lesse, né? Então é um filho também, né, que eu consegui contribuir aí no mercado. Psicóloga, síndica profissional, consultora, mentora, blogueira, Não vai. Tudo bem, hoje não me afeta hoje mais. tá tranquilo, né? Apresentadora de eventos, enfim, e-book, cursos online, tá no seu projeto? Hoje eu tenho um projeto chamado Iron Síndicos, né, que é um curso prático para síndicos que a gente faz em São Paulo, compartilhado com Aldo Bussolete, Karina Nap, Vânia. Tem um grupo bem bacana que a gente faz. E, assim, a Solimar Miranda também, que eu tenho parceria aqui, é com quem eu fiz o Empodera. A gente tem um curso de liderança em Salvador, que a gente vai abrir já turma, que a gente faz liderança tanto para síndico como para pessoas de empresas. A gente fala de liderança, né? O PDGL. Então, e além das mentorias, né? Que eu termino dando para os síndicos profissionais, as consultorias. Então, assim, eu amo tudo de condomínio, até os problemas. Então, eu vou aí nessa área. Normal, bem normal, não sei se é não, porque Psicóloga, é né? problema. Quem já trabalha no sanatório, condomínio é fichinha. Não, é. Cris, uma coisa que você falou na conversa que eu achei bacana, porque a gente foca muito assim, síndico morador, síndico profissional, tal, mas formar gestores. Não dá para todo mundo ser síndico, a gente precisa de gestor. Eu achei interessante a gente tratar disso. Isso. Você também tem um olhar para os gestores, você quer capacitar e profissionalizar esse pessoal. É, porque na realidade, se todo mundo migra para síndico profissional, quem vai fazer a outra parte, né? E eu, como gerente, na época, eu era o braço direito do síndico. E muitas vezes ele se profissionalizando, ele vai conseguir dar essa bagagem para o síndico condômino, que muitas vezes tem resistência em entender o trabalho de um profissional. Então, assim, se ele faz isso fundamentado, se ele faz a parte dele, se o porteiro é um bom... Eu sempre digo, venda picolé, mas faça da melhor forma possível. Seja o porteiro, mas seja o melhor porteiro que possa existir. Então, isso faz a diferença. Demais. Então, se as pessoas querem só migrar para a sindicatura profissional e que, assim, eu com perdão da palavra, Thaís, eu chamo de gestor condominial. Porque nossa profissão ela não é regulamentada. Então, quando a gente coloca o profissional na frente, é como se dissesse assim, é uma profissão e não é. É uma atividade, né, que ainda está realmente a longos passos para serem, para ter realmente profissionalização. Mas o gestor condominial, ele incorpora todo mundo. Só que as funções são diferentes. Um trabalha como síndico, o outro trabalha, na realidade, como gerente, o outro trabalha como administrador. Então, essa qualificação é necessária. Então, eu tenho esse papel, né? Todos os gestores que trabalham comigo, eu puxo para estudar. Puxo, faço sapatinha, você não está me perguntando.
Você me perguntou isso aqui, você sabe fazer isso aqui? Não. E não me perguntou por quê. Então, assim, eu dou umas mini aulas, né, nos condomínios, Mas é importante. puxando para estudar, porque precisa estudar. Não tem importante. caminho. Qual o Demais. conselho que você daria, Cris, para quem está querendo entrar na área condominial? Porque quando alguém olha, tem vezes que a gente fala, "Tá, e você gosta tanto disso, eu sou apaixonada também por isso. E eu falo, parece que é fácil, não é, mas não é. quando a gente gosta, quando a gente faz por amor, é outra coisa, né? Então, tem um monte de gente que quer entrar nessa área, a gente tem visto, a nossa área está crescendo. Qual o conselho que você daria? Aí, só completando a pergunta dela, qual conselho, né? Junto com contratar a terapia. A Terapia inteligência é emocional, necessária. Por favor, façam terapia. O conselho primeiro é esse aí, com certeza, fazer terapia. Eu acho que assim, Thaís, o conselho que eu daria para quem realmente está entrando na área é qual é o propósito de entrar na área. Se estiver entrando na área realmente somente pelo ganho financeiro, não vale a pena. Porque é melhor que você faça alguma coisa no ganho financeiro em qualquer outra atividade e você vive em paz do que, na realidade, você ir pelo dinheiro e você perder sua saúde. Então, você precisa nichar. É uma coisa que eu sempre coloco no mercado. O síndico não pode ficar pegando tudo. Você tem que é igual a médico. Médico vai lá, forma em medicina, mas ele se especializa em ortopedia, cardiologia, né? O síndico precisa aprender a nichar. Ah, eu sou síndico de condomínios no centro, condomínios tombados. Ah, não, meu perfil é condomínios litorâneos. Ah, não, meu perfil é condomínio clube. Não, meu perfil é... Você precisa nichar. Empresarial. Até porque é diferente a São forma de atuar. diferentes. Então, assim, o conselho que eu dou é, na hora que você estiver estudando, como qualquer área que já tem uma profissionalização, advogado, niche a área de atuação. Porque aí você vai conseguir ter um destaque. Isso faz uma diferença absurda. Né? Quais são os seus objetivos e planos? O que é que a gente pode esperar de Cris Romão aí nos próximos, vamos botar 5 anos? Se tudo der certo, daqui a uns 10 anos eu estou em Paris. Começou aqui. Então Administrando a gente Torre joga Eiffel. Joga pro universo. Administrando o condomínio de Paris. Administrando, tomando café. Tudo certo. Thaís, na realidade, eu penso aí, daqui a 5 anos, eu conseguir estar num papel muito mais estratégico na área. De estar realmente levando muito mais conhecimento para esses gestores. De estar conseguindo realmente dar muito mais consultorias e as pessoas entenderem o poder de uma mentoria. Então, assim, eu vejo uma mudança de mercado. Né? É claro que eu vejo, quando eu brinco de Paris, é porque meu filho é jogador, né? Joga no Bahia. Desculpa. Então, assim, Já fui assessor de imprensa de jogador, viu? Já vou pegar o contato dela. Então, ele, na realidade, está numa pretensão mesmo, a tendência é que ele siga essa carreira profissional. Mas, assim, eu vejo que eu quero ficar nessa área estratégica, mas não perdendo esse contato da operação. Eu amo fazer vistoria. Eu amo ver se a parede tá suja. Jesus! Ela gosta de problema. Amo ver se o cano tá pingando. Sabe? Então, assim, é uma coisa que eu realmente vejo numa outra estratégia. Menos a operação e mais na posição estratégica. Cris, como mulher, como é que você equilibra tudo isso? Eu vejo você uma mãezona, de vez em quando tem umas votações lá, eu voto, porque esse menino vai estourar, eu vou dizer, eu votei em você em algum momento. Eu te ajudei, eu te ajudei. Lembre aqui de mim. E ele participa com você, eu vi que ele estava no Empodera, é um menino lindo, e eu descobri que era jogador mesmo, eu não sabia que ele morava lá no centro de treinamento do Bahia. Mas casada, né, com um monte de problema de condomínio e as atividades, como que você consegue equilibrar? Consegue equilibrar sempre, Cris? Não. É um desafio e aí é que entra muito a parceria. Né? A hora que realmente a pessoa que está com você, seu companheiro, seu filho, precisa entender naquele dia que você está muito mal e que você só quer realmente deitar e não falar com ninguém, ou realmente que não conseguiu arrumar a casa, que os pratos naquele dia ficaram sujos e a cobrança realmente não existir. Então, assim, eu falo que eu sou uma privilegiada nesse processo, porque minha família entende o meu papel no mercado, entende o meu propósito e me auxiliam nisso. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir conciliar, porque a gente tem que estar arrumada, as pessoas não querem ver você bagunçada, de rabo de cavalo, né, de qualquer forma. Você tem que estar o tempo todo posturada para receber os clientes. E isso é cansativo.
isso cansa, né? Tem hora que você só quer realmente ser você. Colocar uma sandália havaiana, uma camisa que minha consultora de colometria não veja isso, que ela diz, havaiana não, Cristiane, pelo amor de Deus. Mas é cansativo. Mas eu digo que compensa quando você tem uma base do lado. E graças a Deus isso eu consigo ter. Mas você vai chega um momento profissional que você vai ter a condição de desacelerar, que nem você falou, né? De só gerir, de acompanhar de forma mais ponderada, mas é um processo natural de crescimento. Porque, assim, você acabou sendo requisitada mais vezes, virou referência. Então, quando isso acontece, tem aquele processo, eu sempre falo, tem um processo de subida, e que se você não tomar cuidado, você cai muito rápido. Então, por isso você precisa subir até o topo para depois ir desacelerando para poder delegar depois para as demais pessoas. Né? Isso é importante. É conseguir reconhecer as etapas. Isso. Como eu fui não pulei etapas, então eu consigo ver isso muito mais claramente, né? Eu não consigo ter ânsia de fazer as coisas para ontem, porque eu passei por tudo isso. Então eu entendo exatamente até que ponto eu consigo ponderar. É muito importante a gente ter essa visão. Porque às vezes a pessoa só quer crescer, mas não sabe em que proporção e que preço. E dependendo né? da velocidade, você cai muito rápido também, né? E sem Se qualidade. não tiver a base, não fica. O sem mercado qualidade. uma hora veio. Exato. Cris, você é bem ativa nas redes sociais. Você tem um suporte para isso? Não, eu que faço tudo. Meu Jesus. Eu que faço. Ó, já vou vender minha agência para ela. A outra ali fora, viu, Raul? Eu que faço tudo, eu que faço meus posts, eu que faço os posts do condomínio. Ainda é algo que eu ainda faço. É outras coisas que eu quero realmente delegar pela proporção que vem tomando. Mas eu ainda faço tudo das minhas redes sociais, né? Eu ainda faço post, eu gravo stories, muito menos hoje do que eu gravava antes, pela correria natural, mas realmente eu me dedico a isso, eu faço questão de muita fazer. coisa. Mas Não, que pelo você amor de Deus, conhece, coisa demais. faz. Mas ela faz numa facilidade, ela puxa aquele celular e fala de um negócio que eu digo, gente, que facilidade, ela tá em que área que não é a minha? Cris, a gente vai chegando numa hora que a gente não gosta, que é a hora de terminar. Você vai ter que voltar outras vezes, porque eu tenho muita pergunta para fazer, inclusive sobre condomínio mesmo, sobre momentos marcantes na área condominial. Tem um monte de coisa que eu quero saber, mas eu não tenho tempo para isso nesse episódio. Mas você vai vir em outros, viu? Mas, assim, a ideia do Papo de Mercado é aquilo que eu falei para você. A gente quer inspirar pessoas, contando história, mostrando a realidade, falar de negócio, falar de possibilidades e contando histórias reais. E de pessoas que estão próximas, de pessoas que estão longe, de mulheres que precisam, enfim, de gente que já está na carreira há muito tempo, de gente que está começando, aonde pode chegar. E algo que eu pergunto em todos os episódios, quando eu vou terminar, é assim, o que é que você usa? Um livro, uma citação, uma frase, o que você quiser falar, que você usa de inspiração para a sua vida, para você, Cristiane Romão, e que você pode compartilhar com a gente. Eu fiz a mentoria de Joel J, né? Ali foi minha virada de chave. E foi ele também que contribuiu muito. Eu fiz uma mentoria individual também. E contribuiu muito para a minha mudança de CLT para CNPJ. E ele tem algumas coisas que ele fala mesmo. O sucesso é treinável. E isso eu levo para a minha vida. Você não vai conseguir ser bom em nada na sua vida se você não tem dedicação. Se você realmente não investe, se você realmente não se dedica. E ele sempre fala também uma outra coisa, né? Que as pessoas só precisam de pessoas. E nossos trabalhos são feitos de gente. A gente está aqui com objetos, mas atrás dos bastidores tem gente. Condomínio, se não tivesse gente, não tinha sentido da gente estar ali. Então, assim, Joel J foi algo que mudou a minha vida, né? E eu realmente virei a chave depois dele. Sucesso é treinável. Gostei. Sucesso é treinável. Cris, muito obrigada. Eu estou muito feliz em ter você aqui, em bater papo, falar sobre condomínio e falar um pouquinho dessa área que a gente ama fazer e que a gente sabe fazer. Então, muito obrigada de verdade pela disponibilidade em estar aqui com a gente. Eu também quero agradecer. Não sou expert na área, mas ver o brilho de vocês falando e isso inspira quem está do outro lado para poder, que nem eu sempre falo, pega a experiência, a tua história, traga para sua vida e aplica no que você faz. Porque não necessariamente, às vezes a pessoa está do outro lado e vê a tua história, que nem você falou, não sabe. Hoje é fácil julgar.
mas não sabe como foi, né? A trajetória para chegar até aqui. Sair de Então, um salário de 1.300 para... entendeu? Para milhões. Essa aí tá famosa. No próximo episódio a gente vai falar de tá vendo? cifras. Falar números. E aí é isso. Agradecer a presença e com certeza vai existir várias outras oportunidades do evento que vocês fazem. Perfeito. Thaís comentou, eu vi assim a organização bacana que vocês fizeram. E parabéns pro sucesso aí. Que muitos outros síndicos aprendam, porque eu não aguento mais ver falar que síndico rouba, porque eu também fui síndico e enquanto eu fui, ninguém acusou, mas quando você sai, que começam as acusações, né? Perfeito. Mesmo não acontecendo. Mas é isso, parabéns. Obrigada pelo convite. Foi uma conversa que realmente eu também aprendi muito aqui. Isso é que é importante. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu digo o seguinte: ativa esse sininho. Vamos divulgar essa mensagem. Siga a gente aqui, já vamos passar essa mensagem. Eu sou suspeita, eu acho que é um episódio maravilhoso, um assunto fantástico. Você ficou até o final da Assembleia, eu deixei você ficar aqui. Você pôde votar e falar. Gente, assim, é realmente algo inspirador. Então, divulguem, vamos seguir, vamos espalhar essa mensagem. E eu já quero aproveitar e fazer um convite para a próxima semana, no dia 26 de março, às 19h30. A gente vai estar aqui com Henrique Dantas, da Renove Fachada. Ele vai também contar a sua experiência, vai falar um pouquinho aí de empreendedorismo e com certeza vai ser fantástico. E a gente espera vocês. Ao vivo.